É impressionante, não é? E até um pouco assustador como alguns maus hábitos e pensamentos negativos parecem estar tão enraizados na nossa identidade. Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na neurociência por trás disso tudo. Vamos entender por que a nossa mente confunde tão facilmente aqueles sintomas biológicos chatos com a nossa verdadeira personalidade. E, claro, como quebrar de vez essa armadilha perigosa que os especialistas chamam de modo faz parte de mim. Afinal, os pensamentos intrusivos e os maus hábitos definem quem uma pessoa realmente é? Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa jornada aqui hoje, separando o que é puramente ilusão biológica da realidade. Sabe, muitas vezes a gente assume que, se um pensamento passa pela nossa cabeça, tem que ser uma verdade absoluta sobre o nosso caráter, certo? Mas a neurociência prova que isso é um mito enorme. A nossa identidade não é definida por reações automáticas ou por medos que aparecem sem serem convidados. Certo, então vamos direto ao ponto. O primeiro passo para entender toda essa ilusão é dar um nome a essa ameaça biológica que vive sequestrando a mente humana. Elas são as chamadas mensagens enganosas do cérebro. Basicamente, é qualquer pensamento, impulso ou desejo falso que nos afasta dos nossos verdadeiros objetivos. Não estamos falando de fatos, de jeito nenhum. Na verdade, são curtos circuitos biológicos, literalmente, que só servem para gerar angústia e atrapalhar a nossa capacidade de seguir um caminho saudável. E na prática, a coisa funciona como um ciclo vicioso e honestamente muito impressionante, o ciclo das mensagens enganosas do cérebro. Tudo começa com o surgimento de uma dessas mensagens que logo dispara sensações desconfortáveis, tipo aquele frio na barriga insuportável ou uma ansiedade paralisante. Aí, para lidar com essa angústia toda, a pessoa acaba recorrendo a uma resposta habitual nada saudável, como um vício ou fugir da situação, só para ter aquele alívio imediato. O problema é que o cérebro percebe esse alívio de curto prazo e, infelizmente, aprende a repetir o mesmo erro de novo e de novo. Mas espera aí, de onde será que vem toda essa confusão inicial? A resposta está bem ali na nossa anatomia cerebral. Mais especificamente, numa estrutura conhecida como centro de autorreferência, que pega partes como o córtex pré-frontal medial. É essa área que cuida dos nossos processos internos, sabe? Criando aquele monólogo interior constante e a nossa própria noção de identidade. É super importante para planejar o futuro, mas pode falhar de um jeito drástico. E é exatamente essa falha que cria a grande ilusão biológica de que absolutamente tudo que sentimos ou pensamos é um reflexo direto da nossa essência. O problema fica sério de verdade quando acontece uma falha de comunicação super perigosa. O que rola é que o centro de autorreferência fica hiperativo e acaba se conectando de um jeito muito forte, muito rígido, ao nosso centro de alerta, que é o sistema de alarme natural do cérebro para perigos. Quando essas duas áreas começam a trabalhar juntas de forma exagerada, a gente acaba levando alarmes falsos para o lado pessoal. Biologicamente falando, a mente é enganada na cara dura. Ela começa a acreditar que uma crise de pânico ou um desejo impulsivo são, na verdade, traços reais da nossa personalidade. Isso ilustra de um jeito brilhante a diferença crucial de como processamos essas informações. De um lado da moeda, a gente tem o perigoso modo faz parte de mim, que a psicologia chama de estado egocintônico. É aquela ilusão cega de abraçar pensamentos tóxicos como se fossem uma parte verdadeira e imutável da nossa identidade. Mas do outro lado, num contraste enorme, temos a realidade libertadora do estado ego-distônico. Nesse estado de total clareza, a pessoa bate o olho nesses impulsos e reconhece o que eles realmente são: falsos invasores estrangeiros. São só elementos incômodos que definitivamente não representam os nossos valores. Para trazer tudo isso para o mundo real e humanizar esses termos clínicos, o estudo de caso da Sarah é perfeito. A Sarah lutou contra a depressão durante anos e ilustra perfeitamente essa armadilha cruel do modo faz parte de mim. Olhando para a própria história, ela contou que as mensagens enganosas pareciam tão reais, mas tão reais, que ela achava que merecia todo aquele sofrimento. O processo de recuperação dela ficava travado por causa de uma única dúvida. Por que eu desafiaria algo que era eu? Nossa, isso mostra demais o quão destrutiva pode ser essa confusão entre a biologia e a nossa identidade. E viver debaixo dessa ilusão nos leva direto para a armadilha da falsa aceitação. Esse é um estado mental de extrema vulnerabilidade, onde as pessoas, elas simplesmente desistem de lutar. Ficam tão exaustas que começam a assumir a culpa por esses pensamentos negativos. Aí, em vez de usar a força mental para resistir, rola uma resignação total. O cérebro biológico toma o volante de vez. É literalmente a tragédia de aceitar uma falha química como se fosse um defeito moral. Mas calma, porque tem uma saída, e é um verdadeiro ponto de virada. Para Sarah, a ilusão desmoronou completamente quando ela conseguiu criar uma linha de separação na própria cabeça. Ela simplesmente declarou: esta não sou eu, isto é depressão.
Olha, pode até parecer algo simples de se falar, mas conseguir distanciar o nosso eu verdadeiro de um sintoma puramente biológico traz um nível de empoderamento que é gigantesco. É a quebra definitiva do tal modo faz parte de mim. Então, o ponto crucial de tudo isso é aplicar uma técnica psicológica maravilhosa chamada reenquadramento. É uma abordagem metódica dividida em 3 passos. Primeiro, reconhecer de forma consciente que aquele pensamento é enganoso. Segundo, mudar ativamente a importância que a gente dá a ele. Ou seja, ele deixa de ser uma regra de vida e vira só um ruído chato de fundo. E por fim, dizer em voz alta aquela afirmação lógica que corta a associação mental. Não sou eu, é apenas o meu cérebro. Essa é literalmente a ferramenta que desmonta o estado egocintônico e para o ciclo de sofrimento na mesma hora. E a aplicação prática desse conceito é fantástica. Para ajudar nessa jornada, a gente usa uma espécie de estrutura de mapeamento visual. Funciona assim: ao anotar sistematicamente as mensagens enganosas numa primeira coluna, depois as sensações físicas ruins numa segunda e as respostas automáticas numa terceira, a pessoa ganha o superpoder de enxergar os próprios padrões de fora. Colocar esse ciclo todo no papel tira o problema do campo das emoções puras e leva direto para a lógica, mudando para sempre a nossa relação com esses invasores. Agora, o que é de cair o queixo é ver a neurociência comprovando isso tudo de forma bem objetiva. O reenquadramento cognitivo age quase como se fosse uma fisioterapia para o cérebro. O simples ato de reenquadrar melhora e liga o nosso centro de avaliação, que é aquela parte lógica do córtex pré-frontal. Com esse centro mais forte, ele atua na hora para acalmar o sistema de alarme falso. E o mais revolucionário de tudo, a neuroplasticidade entra em cena. Ao escolhermos não agir no piloto automático, aqueles circuitos cerebrais que sustentavam os maus hábitos ficam sem energia e fisicamente começam a enfraquecer. E para provar de vez esse poder imenso do reenquadramento, temos o relato do Ed, outro paciente totalmente focado em quebrar esses ciclos ruins. Ele chegou a uma conclusão que é pura clareza. Esta é apenas uma realidade que meu cérebro está criando. Não é a verdade e não tenho que acreditar nela. Essa epifania é a definição perfeita do nosso poder de veto. É a capacidade natural que todo ser humano tem de simplesmente anular aquela realidade automática e defeituosa que a biologia tenta empurrar goela abaixo, escolhendo de propósito não dar bola para o alarme falso. O que nos leva a uma reflexão final incrível para fechar a nossa análise de hoje. Pensando bem, se os maus hábitos e pensamentos negativos não passam de um erro biológico, e se a nossa biologia por si só não é um destino inevitável, qual será a identidade que a mente vai escolher construir a partir de agora? Nunca se esqueçam, ninguém é o próprio cérebro. Graças à mágica da neuroplasticidade, o poder de criar novos caminhos saudáveis e mudar uma realidade totalmente nova está 100% nas mãos de quem decide direcionar a própria atenção. É uma descoberta empolgante demais, que com certeza nos deixa loucos para explorar ainda mais os limites da mente humana.